Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a honra que você está nos dando de adentrar em seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, pare um pouco e compartilhe este link no grupo de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã, aprendendo a palavra de Deus. Hoje estudaremos a segunda lição do nosso trimestre, uma lição maravilhosa. Estamos estudando Atos dos Apóstolos, 15 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, e você não pode perder nesta manhã esta lição maravilhosa. Queremos enviar uma saudação aos nossos irmãos da terceira idade, sim, os nossos irmãos da terceira idade, alguns pastores jubilados que também sempre nos informam que estão ligadinhos aqui na Escola Bíblica Dominical pela manhã. Recebam aí um forte abraço do nosso pastor presidente, da irmã Judite. Abra os braços aí, receba, olha. Eita, que abraço maravilhoso! Que Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã. Vocês são uma bênção de Deus para a nossa igreja, o ministério do nosso pastor e para toda a sociedade. Vamos nesse momento orar ao Senhor, agradecê-lo por esse momento especial. Se você puder, feche seus olhos onde você estiver e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por este momento especial que nos concede de estarmos aqui nesta manhã, Senhor, no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, para te adorar, Senhor, na beleza de tua santidade. Queremos pedir uma bênção em favor de cada um dos teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação. Que a tua boa mão de Deus continue estendida, Senhor, sobre cada um. Pai, abençoa neste momento todas as direções de EBDs, corpo docente, corpo discente, que estão funcionando neste momento fisicamente, ó Pai. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada escola bíblica dominical. Continua abençoando o nosso pastor, o pastor presidente, pastor Ailton, dando força, graça, saúde ao teu filho. Ajuda, Senhor, também o evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação. Que a tua boa mão de Deus continue estendida, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, vamos neste momento adorar ao Senhor. Vamos começar o dia adorando, cantando, louvando ao Senhor. Não perca a oportunidade de adorar o Senhor nesta manhã. Se você não tem a harpa cristã, não tem problema. Estaremos dispondo o texto em tela a fim de que você nos acompanhe para que possamos, como um grande e lindo coral, louvar ao Senhor nesta manhã. Vamos convidar o presbítero Jailson Aguiar. Ele irá aqui louvar ao Senhor e não perca a oportunidade de adorá-lo nesta manhã. Glória a Deus, também cumprimento a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Somos gratos a Deus pelo privilégio, agradecemos também ao pastor Nadir Jackson a oportunidade, fazemos uma menção honrosa ao nosso querido pastor presidente pela confiança. Vamos louvar ao Senhor com muita alegria, muita satisfação. São os belos hinos da harpa cristã, os hinos sugeridos na nossa lição da escola dominical. O primeiro deles é o de número 306. A palavra de Deus é um tesouro. Glória a Deus. Louvemos ao Senhor com alegria. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim. Mais precioso do que ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva, donde mana leite e mel, luz que guia pela senda da paz e alume aos que em trevas estão, lâmpada
que nos faz ver os ardis de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva, donde mana leite e mel. É um farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo à eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva, donde mana leite e mel. Aleluia, glória a Deus. Este é o poder da palavra do Senhor. Ela é um tesouro, ela é alimento para as nossas almas. Glória a Jesus. Vamos louvar ainda, meus amados, hino de número 400 da nossa harpa cristã. Se você chegou agora na programação, você está recebendo uma santa convocação. Vamos continuar adorando ao Senhor neste grande coral. Dizer que em Jesus nós temos tudo o que precisamos. Glória a Deus. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação, em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 2, que tem como título A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. O texto áureo está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A verdade prática nos diz que a Igreja de Jerusalém, como igreja-mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título Uma Igreja com Sólidos Alicerces. Segundo tópico, Uma Igreja Observadora dos Símbolos Cristãos. E o terceiro tópico, Uma Igreja Modelo. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 37 ao 47. Vamos fazer uma leitura. Vamos colocar agora o texto em tela, a fim de que você possa nos acompanhar nesta leitura. Atos 2 e 37 nos diz o seguinte: Ouvindo eles isto,
compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento agradecer ao Senhor pela leitura de sua palavra e vamos orar ao Senhor neste momento. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela leitura de tua palavra, Senhor, e queremos nesse momento, Senhor, te pedir uma bênção em favor do teu filho que irá ministrar esta lição. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre ele, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do seu trabalho. Vamos convidar o irmão Jonas Santana, auxiliar e professor Jonas, para proceder com uma oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu amado irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui na casa de Deus participando dessa escola, da Escola Bíblica Dominical. E chegou um momento que é também um momento muito importante no culto, pois no culto nós temos louvores, nós temos a ministração da Palavra de Deus e nós temos o momento da oração, mas também temos o momento da oferta. O momento do ofertório é um momento também de adoração ao Senhor. Você sabia que você pode adorar a Deus através dos seus dízimos, das suas ofertas? E também, é claro, se você fez um voto ao Senhor e quer fazer o pagamento desse voto, você também está adorando a Deus. Mas que isso deva ser feita, deve ser realizado com muito amor, com um coração sincero, com sua oração voluntário e um coração adorador a Deus. E eu quero ler um versículo com você nessa manhã de domingo para a gente iniciar uma oração. Daqui a pouco nós iremos orar por você que está em casa, orar por você que está desempregado, precisando de uma porta de trabalho. Um versículo muito utilizado entre nós, aqui no programa da escola, está registrado no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, e o versículo número 7, que diz o seguinte: cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, meu amado irmão, se você pode fazer esse trabalho, faça esse trabalho com um coração voluntário. Faça esse trabalho com muito amor, com sinceridade e, claro, como um ato de adoração a Deus. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro país, você que está mais distante, em outro estado, ou não tem aquela disponibilidade de vir ao culto, como a maioria dos irmãos tem, mas quer adorar a Deus também em seus dízimos, adorar a Deus através, dos dízimos e das ofertas, a igreja vem disponibilizando alguns canais que aparecem agora na sua tela. O primeiro canal é justamente o Pix, e a chave do Pix está lá, o CNPJ da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, 10.632.404, 1000 ao contrário, dígito de número 51. Ou senão você aponta a câmera do seu celular para a imagem do QR Code e você será redirecionado a uma das contas da igreja. Vamos fazer o seguinte nesse momento?
enquanto você se prepara para adorar a Deus através das suas ofertas, nós vamos fazer uma oração. Queremos orar por você, orar pela sua família, orar pela sua casa e vamos também fazer uma oração de agradecimento a Deus. E nessa oração, vamos fazer também o seguinte, vamos incluir aquelas pessoas que estão desempregadas, porque Deus abre porta de trabalho para quem está desempregado. Nos acompanhe nesse momento, nessa oração. Pai eterno, Cristo amado, Deus da glória, Senhor maravilhoso, Rei eterno, nós estamos diante de Ti, queremos Te adorar, queremos Te louvar, dizer que Tu és grande, que Tu és eterno, que Tu és justo. Recebe a nossa adoração nesse momento, recebe a nossa vida em Tuas mãos, recebe a nossa adoração que se faz representar através dos dízimos, das ofertas, do pagamento dos votos que os Teus servos estão fazendo nesse exato momento. Que a Tua mão santa, poderosa, possa estar estendida sobre a vida de cada um deles. Pai eterno, abençoa esse que está desempregado, tem misericórdia desse pai de família, tem compaixão dessa avó que nesse momento está ajoelhada orando pelo seu neto, essa mãe que está orando pelos seus filhos, que a Tua mão vá lá, abençoe e ajude e não deixe faltar nada. Nós Te pedimos isso no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Meu amado irmão em Cristo Jesus, você permanece conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação e nós vamos adorar a Deus agora com mais um hino. E o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais da Assembleia de Deus em Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com mais um hino. Vai, senhor presbítero. Amém. Glória a Deus, vamos adorar o Senhor com muita alegria. Hino de número 577, enquanto estamos contribuindo para a obra de Deus, em fervente oração. Glória a Deus. De todo o coração, louvemos ao Senhor. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder
deixares no altar. Queridos irmãos, vamos agora para a exposição de nossa lição desta semana. E aí convidamos você a pegar sua Bíblia, sua revista, seu caderno de anotações, sua caneta, para aquilo que vai ser exposto neste momento. Vocês sabem que o programa, que aqui a nossa Escola Bíblica Dominical aqui na Rede Brasil sempre traz uma informação a mais, uma referência a mais. Por isso que é importante que você tenha aí o seu caderninho de anotações para estar anotando e depois conferir em uma outra oportunidade de maneira mais tranquila. E tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, e com ele já está a oportunidade. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui na casa de Deus. Nós estamos num dia de domingo, pela manhã, para estudarmos juntos a palavra de Deus. Como é bom estar na escola dominical. Você que está aí em casa, receba um forte abraço. Você que está em casa, se sinta bem, à vontade. Você que está no trabalho, tenha certeza, Deus tem uma palavra também para o teu coração. Você que está viajando, talvez em outro estado também, ou em locais mais distantes aqui do estado de Pernambuco, que Deus te abençoe no nome santo e poderoso de Jesus. E deixa eu já lhe adiantar, esse domingo será um domingo de bênção para a tua vida. E nada melhor do que começar o domingo estudando a palavra de Deus. E nós estamos hoje com uma lição importantíssima, a lição de número 2, que vai aparecer agora na sua tela, a capa da lição de número 2, que tem esse título, A Igreja em Jerusalém, um modelo a ser seguido. E nós temos o nosso texto áureo. Eu quero convidá-los. Vamos fazer o seguinte, vamos ler o texto áureo junto? Eu quero algo bem participativo. Você que está em casa pode nos acompanhar. Se está vendo aí pela telinha, fala o seguinte, vamos ler juntos? Vamos ali no meu comando, a gente vai ler o texto áureo e iremos ler também a verdade prática. 1, 2, 3 comigo. Veja como é que diz o texto bíblico, assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos, capítulo 2, versículo de número 42. Vamos para a verdade prática? A verdade prática diz o seguinte, a igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Ô meu amado irmão em Cristo Jesus, vamos começar pelo título da lição. Como sempre fazemos aqui, a gente começa pelo título, depois vai para o comentário da lição. E é bom lembrar que o comentário da lição está todo baseado na leitura bíblica em classe. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 37 até o versículo número 47. Nós temos essa porção de versículos onde todo o nosso comentário está baseado em cima dele. Mas, tudo bem, vamos lá para o título da lição. Olha, nós iremos falar da igreja em Jerusalém. A igreja que nasceu na cidade de Jerusalém. É bom deixar claro aqui, vamos fazer já uma separação, que na aula passada, que foi na lição de número 1, nós falamos da igreja enquanto corpo de Cristo. Ou seja, essa igreja enquanto corpo, ela é formada por todos os membros, por todos os crentes salvos na pessoa de Cristo Jesus. Forma esse grande corpo, esse grande organismo, porque a igreja é viva. E a cabeça dessa igreja se chama justamente Cristo. Mas essa igreja, esse organismo vivo, também ele tem seu aspecto visível, que se manifesta justamente por meio da igreja local. E a igreja local que nós iremos trabalhar aqui é a igreja em Jerusalém. E ela tem características que formam um modelo, e não somente um modelo, mas são princípios que são passados para qualquer igreja genuinamente bíblica. Veja que o nosso título começa a igreja que está em Jerusalém, que é uma igreja local, mas ela passou a ser um modelo para ser seguido. Mas a pergunta que vem logo em seguida é, mas modelo em quê? Sim, olha, modelo na doutrina,
modelo na comunhão, modelo na oração, modelo no acolhimento, modelo na adoração a Deus. São tantas características boas que a Igreja de Jerusalém tem que torna ela um modelo para qualquer igreja que quer ser genuinamente bíblica. É isso que nós iremos comentar hoje aqui na Escola Bíblica Dominical. Talvez você que está aí do outro lado está dizendo o seguinte, mas tudo bem, essa igreja em Jerusalém, ela era perfeita? Deixa eu lhe dizer, perfeita é a Igreja de Cristo enquanto organismo vivo, mas na igreja local sempre tem desafios. A Igreja de Jerusalém teve diversos desafios internos, desafios externos, mas esses desafios, eles foram superados, eles foram vencidos. Já é outra marca, outra lição que nós aprendemos aqui, que nesse modelo da Igreja de Jerusalém, esse bom modelo, nos ajuda a vencer os grandes desafios internos e os desafios externos que existem para qualquer igreja que se diga genuinamente bíblica. Aí depois do comentário do título da lição, eu quero só chamar a sua atenção para o texto áureo da lição. Eu vou pedir para colocar na tela o texto áureo da lição. Mais uma vez, somente o texto áureo. Eu quero que você leia porque a lição, o primeiro tópico, está baseado em cima do texto áureo, literalmente. Olha, e perseveravam na doutrina, deixa a tela aí, segura a tela, e perseveravam na doutrina, ou seja, coloca a palavra doutrina aí como sendo a palavra-chave, na doutrina dos apóstolos e na comunhão, olha a segunda palavra-chave, comunhão, e no partir do pão, olha a terceira palavra-chave, o partir do pão, e nas orações, a quarta palavra-chave. Ou seja, volta a tela aqui para a gente, a Igreja de Jerusalém, ela tinha essas características, ela perseverante na doutrina dos apóstolos, perseverante na comunhão e perseverante na oração. Então essas três coisas não podem faltar na nossa vida. Olha, não pode faltar na nossa vida em nenhum momento a doutrina, não pode faltar a comunhão e não pode faltar a oração. Isso aqui é o básico para qualquer membro em Cristo Jesus. Aqueles que estão vivenciando em uma comunidade de fé, na igreja, na congregação, onde ele estiver. Ele tem que preservar na doutrina, na comunhão com Deus e na comunhão com os seus irmãos que estão em volta e ter uma vida, uma prática de oração. Não dá para viver, um crente não pode viver sem oração. Vamos lá para o tópico 1 da nossa lição, bem rapidamente, a gente começar a descrever. Vai aparecer na sua tela o tópico 1 da lição e o item 1 que diz assim, uma igreja fundamentada com fundamento doutrinário. A Igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Lucas diz que, antes de ascender aos céus, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que a acolheram. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. É exatamente isso o que o livro de Atos diz da primeira igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos capítulo 2, versículo 42. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal maneira que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Eu vou repetir essa última sentença que está aparecendo aqui no nosso comentário. Diz assim, uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar de maneira que os seus membros passem a refletir o caráter de Cristo na própria vida. Você está prestando bem atenção na ideia de doutrina? Quando a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, lá em Atos capítulo 1, versículo 1, diz que eles receberam mandamentos pelo Espírito Santo. Ou seja, essa doutrina dos apóstolos, que era formada pelos ensinamentos de Cristo Jesus. A doutrina dos apóstolos também tinha os elementos do Antigo Testamento. Então era uma doutrina completa, Antigo e Novo Testamento. Como eu estou me referindo ao Novo Testamento, estou fazendo localmente aqui através da lição, dizendo que a fala do Antigo Testamento com a fala de Cristo Jesus que formava a doutrina dos apóstolos. E o que foi que os apóstolos fizeram? Começaram a ensinar. Então os apóstolos estão ensinando a igreja.
Só que essa doutrina apostólica, ela visava um objetivo bem claro: fazer com que os seus liderados, os novos discípulos, novos conversos, a igreja de maneira em geral, refletisse o caráter de Cristo. Então era uma doutrina bíblica. Por sinal, se você abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no discurso do apóstolo Pedro, é muito interessante a gente observar isso. Eu sei que isso vai ficar lá para a lição de número 3, onde nós iremos trabalhar. Mas no livro de Atos, quando você olha o discurso do apóstolo Pedro, Pedro cita várias passagens do Antigo Testamento. Por incrível que pareça, a primeira pregação, após o derramamento do batismo com o Espírito Santo, com a manifestação de línguas estranhas, dos dons espirituais se manifestando naquele exato momento, a pregação do apóstolo Pedro, ela é recheada de passagens do Antigo Testamento. Então é uma pregação fundamentada na palavra de Deus, é uma pregação fundamentada na palavra de Cristo Jesus. Aí a gente começa a ver a importância de se pregar a Bíblia, pregar a palavra de Deus, que é ela quem sustenta, é ela quem alimenta, é ela quem faz com que a gente esteja aqui de pé e vivo. Chama-se a palavra de Deus. Meu querido, pode ter qualquer coisa no discurso, pode ser a pregação mais bonita, mais bem orquestrada, homileticamente bem ajustada, mas se ela não tiver Bíblia, se ela não tiver a palavra de Deus, ela não surte efeito. Veja que a pregação dos apóstolos é uma pregação simples. Quando eu digo simples, porque não é uma pregação sofisticada, mas era uma pregação onde a Bíblia, onde a palavra de Deus estava sendo dita, pregada. Atrás de cada fala tem uma passagem do Antigo Testamento sendo dita e sempre fazendo a relação com Cristo, porque a doutrina dos apóstolos, ela tem uma característica, ela é cristocêntrica. Então, quando essa doutrina ela é ensinada, os membros daquela igreja passam a refletir. Esse é o objetivo da doutrina, fazer com que a gente reflita a imagem de Cristo no nosso caráter. A gente pode comentar muita coisa aqui. É porque a lição 3 é que irá trabalhar a ideia da pregação biblicamente, genuinamente bíblica e seu efeito. Aqui é simplesmente a introdução, só para mostrar a vocês que a igreja estava perseverando na doutrina dos apóstolos. Ou seja, uma doutrina que encaminhava para que a pessoa tivesse um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Vamos caminhar mais na nossa lição? Essa é a primeira característica. Vá aguardando aí. A primeira característica, doutrina. Sim, mas antes de ir para o subitem 2, deixa eu falar mais perto de você nesse domingo aqui. Eu acredito que é o Espírito Santo de Deus que nos orienta a dizer isso aqui. Meu querido irmão em Cristo Jesus, você quer vitória? Você quer ouvir Deus falar com você? Se apegue com a palavra de Deus, se apegue com a Bíblia. Leia a Bíblia, medite nas Escrituras Sagradas, viva a palavra de Deus. Já que nós estamos falando que uma das características dessa igreja modelo é preservar na doutrina, a doutrina está nas Escrituras, a doutrina está nas Escrituras Sagradas. Quer dia de paz? Quer uma mente tranquila? Leia a Bíblia. Ela é quem alimenta a nossa alma. Ela é quem nos dá força. A Bíblia, a palavra de Deus, é quem tem ensinamento para a gente chegar no céu. E a gente começa a se moldar. Talvez você diga assim, eu não tenho um tempo suficiente. Meu tempo corro muito. Tem tempo. Arrume tempo para escutar Deus falar por intermédio da palavra de Deus. Ame as Escrituras Sagradas, leia diariamente. Isso faz parte da vida cristã. Todo dia, leia a palavra de Deus, você vai ver como você vai ser alimentado, você vai ficar mais forte, você vai ver como a tranquilidade, aquela paz que só quem consegue dar se chama Cristo, vem para o nosso coração, a gente se alegra, a gente chora, a gente se emociona, porque a gente está vendo Deus falar com a gente e nos ensinar. Vamos agora para o tópico 1 e o item 2 da lição.
e perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2 e versículo 42. Diz assim a palavra de Deus: a expressão diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jesus. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. A palavra doutrina traduz o termo aqui didaquê, que significa ensinar, instruir. Tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. O discípulo é alguém que consegue reproduzir, isto é, levar adiante o que aprendeu do seu mestre. Os apóstolos aprenderam de Cristo, a igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos e agora vivia isso a fim de transmitir a outros o que aprendeu. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. Vamos comentar isso daqui? Como nós estamos falando de permanência na doutrina dos apóstolos, né? A doutrina dos apóstolos é fundamento, é ali onde a gente coloca o pé, quando eu digo colocar o pé, se firma, né? Na doutrina, na palavra de Deus. Mas tem algo que o autor chama a atenção aqui para a gente. Ele diz o seguinte: uma igreja que não consegue discipular, isso é muito sério, que ela não consegue discipular porque ou ela não foi discipulada, ou ela simplesmente relegou o trabalho do discipulado a um terceiro, quarto ou muitas vezes até um último plano. E diz que acontece uma tragédia, e é verdade mesmo, porque lá na igreja primitiva, os apóstolos ensinaram, os apóstolos formaram, e a partir daí os apóstolos vão formando outro em cima dessa mesma forma, desse mesmo modelo. Então a gente faz a mesma coisa. Isso é um modelo que qualquer igreja genuinamente bíblica deve fazer. Ela vai formando outros no fundamento dos apóstolos, porque se ela não fizer isso, ocorre realmente uma tragédia. Ou seja, esses membros não vão refletir nunca o caráter de Cristo Jesus. A palavra de Deus não será pregada, não será ministrada da maneira como ela deve ser ministrada. Porque, meu querido, se prepare para a próxima semana você estudar a lição 3. Que eu vou dizer aqui uma coisa que está na lição, mas que faz ponto de contato com a segunda lição, que é essa que nós estamos trabalhando. A palavra de Deus, ela é confrontadora, viu? A palavra de Deus, ela alimenta, mas a palavra de Deus, ela nos confronta. Quando nós ficamos frente a frente com ela, nós vemos as nossas falhas, os nossos defeitos. É por meio da palavra de Deus que o Espírito Santo atua em nossa vida para a gente melhorar. Observe que quando ela não é pregada, as pessoas não melhoram. Ou simplesmente quando ela é mal pregada também, as pessoas não melhoram. Então vamos pegar essa recomendação do tópico 1 da nossa lição. Se fundamente aqui, na santa palavra de Deus. Vamos agora para o tópico 1 e o subitem 3 para a gente ver outra característica da igreja. Uma igreja relacional e uma igreja piedosa. Duas palavras aí, relacionamento e piedade. A igreja em Jerusalém perseverava na comunhão. A maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Volta a tela aqui para a gente. Uma igreja relacional. Duas palavras, eu vou estar sempre frisando isso aqui com você nessa manhã de domingo para a gente não esquecer. Olha a palavra aí, doutrina, olha a palavra comunhão, a segunda palavra que nós estamos trabalhando, que provém justamente de Atos capítulo 2, versículo de número 42. Esse versículo vai ser chave para a gente hoje aqui. E nós vamos agora para o segundo ponto, que é esse ponto de comunhão. Aí só que o autor foi muito feliz quando ele diz assim, essa igreja era relacional, ou seja, os membros que estavam ali na igreja em Jerusalém, eles se relacionavam uns com os outros. Ou seja, é aquela relação interpessoal. Ou seja, eles estavam juntos, eles pertenciam à mesma igreja, eles se cuidavam, eles se tratavam bem, eles se amavam. Todos eles. E o texto de Atos dos Apóstolos mostra que isso era natural. Por qual razão? Porque o Espírito Santo de Deus, que estava atuando ali naquele momento, que quando o Espírito Santo de Deus está no nosso coração, irmão, ele nos impulsiona a manter comunhão com Deus. Ele nos impulsiona, é claro,
a manter comunhão com os nossos irmãos que estão próximos da gente. Então essa igreja ela é relacional, ela mantinha vínculos fortes entre um membro e outro, entre um membro e também a direção. E a outra palavra que aparece aqui, ela é uma igreja piedosa. É uma palavra nova, né, que aparece, a ideia de piedade. Ou seja, a piedade encaminha todos os feitos e atribui os feitos a Deus. Na piedade, o homem fica em segundo plano. Na piedade, o homem que está em segundo plano, mas Deus está em primeiro plano. Deus está no primeiro momento. Então a piedade faz com que a gente reconheça que o Senhor dos Exércitos, que Jesus é o primeiro em tudo. Então essa igreja ela é o que? Piedosa. O piedoso ele depende. O piedoso ele não é vaidoso. O piedoso ele cuida. Então essas são as características que tem lá, a igreja lá em Jerusalém. Agora, meu amado irmão, desafios sempre teve. Mas quando você encontra a piedade, se supera justamente os desafios. Então essa igreja ela é relacional, ela é piedosa. Outra coisa também, muito importante para a gente, vamos lá para o tópico 1 da lição e o subitem 3, porque cada palavra aqui é bem preciosa. Coloca aí na tela, diz assim, ó, tem a ver, estou no finalzinho da leitura do texto. Tem a ver com o modo de vida dos crentes. Sem um cultivo de relações interpessoais forte, a igreja cai em um mero ativismo. Há muita atividade, mas sem um calor humano que caracteriza a verdadeira vida cristã. Deixa eu resumir tudo isso aqui. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a oração. Deixa eu resumir essa questão da igreja que vive em comunhão. Essa igreja que está em comunhão, ela é relacional, ela é piedosa. Mas o autor aqui trouxe uma fala que eu achei muito boa e muito importante. Ele diz assim, há muita atividade. Realmente, você pode muitas vezes aglomerar muita gente. Aglomerar. E aquelas pessoas podem estar juntas em torno de um propósito. Mas elas podem também acontecer o seguinte fato, de não se conhecerem, de não ter um relacionamento forte entre eles. A igreja de Jerusalém, como modelo, mostra que existia um relacionamento interpessoal, algo forte. Mas por que isso? Porque é corpo. Por que é isso? Porque pertence ao corpo místico de Cristo Jesus. Meu amado irmão, o apóstolo Paulo, ele quando diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, quando vai fazer a comparação da igreja enquanto corpo, ele diz assim, o olho não pode dizer que não precisa do pé, o pé não pode dizer que não precisa da mão, estou conjecturando, mas é muito interessante porque os elementos estão unidos. Então essa é a ideia, comunhão, viver em congregação, viver juntos, para a gente vencer. E aqui cabe mais uma lição para você. Deixa eu lhe dizer, eu sei que Deus fala aos nossos corações nesse momento para transmitir para você justamente isso. Meu amado irmão, quando nós estamos na igreja, no templo, nós naquela comunidade cristã, junto com os filhos de Deus, servos de Deus, que não são conhecidos, são irmãos nossos, não tem a ideia de conhecidos, traga a ideia de irmãos. Somos de famílias diferentes, ambientes diferentes, paz diferente, mas o que é que nos une? O sangue de Cristo Jesus. O que é que faz a gente ser família dentro da igreja? É os laços do Calvário, são os laços do Calvário. Estou sendo bem romantizando, são os laços do Calvário, ou seja, é o sangue de Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo. Faz com que eu olhe para o outro que é salvo em Cristo Jesus e diga, você é meu irmão em Cristo pela fé. Então veja como é bom estar na congregação, como é bom estar juntos, como é bom dizer assim, você é meu irmão em Cristo Jesus. E querido irmão, nunca se afaste da sua congregação, nunca tente vencer sozinho, nunca deseje ser um soldado, ou melhor, deixa eu refazer aqui, nunca deseje ser um exército formado por somente um homem.
A gente vence em Cristo Jesus, mas a gente precisa da ajuda dos nossos irmãos. Está entendendo a importância do que é viver em comunhão? Vamos agora para o terceiro tópico, ou melhor, para o terceiro item do nosso primeiro tópico da lição. Vamos falar de oração. Vai aparecer agora na sua tela, está lá. Ainda no terceiro subitem, está lá embaixo. Terceiro subitem, diz assim, a mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, era a mesma igreja que vivia em oração. Atos capítulo 2, versículo 42. A igreja de Jerusalém, ela orava. Vamos dar um destaque? Você que está aí em casa, volta a tela aqui para a gente. Você que está em casa, você pode dizer comigo nessa manhã de domingo? Você que está no trabalho, você que está aí no emprego, ou até viajando, se é possível, vamos pegar essa frase bem forte. A igreja de Jerusalém era uma igreja que orava. E orava mesmo. Olha um princípio. A gente não está falando de modelo? Modelo não são referenciais? Qual é o referencial aqui? A doutrina. Viver na doutrina. Qual é o referencial aqui? Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Qual outro referencial? Oração. São três coisas que não pode faltar. Três coisas que não pode faltar na vida de um crente. E a oração é uma das fundamentais. Mas tem versículo bíblico que mostra isso, que a igreja de Jerusalém orava? Com certeza. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo número 1, que diz que Pedro e João subiram ao templo a hora nona para orar. Vamos ler junto? Você pode abrir a sua Bíblia conosco nessa manhã, no capítulo de número 3, e o versículo número 1 diz assim, do livro de Atos dos Apóstolos. Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona, chamando a atenção para essa parte do versículo, a hora da oração, ou seja, aquele momento era reservado para a oração, e Pedro e João estavam subindo nesse momento, horário específico para orar. Sim, mas não ficou somente no capítulo 3 e versículo número 1. Se você abrir sua Bíblia, vamos ler juntos, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, e o versículo de número 4 diz assim, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O capítulo 6 tem por título a instituição dos diáconos. Quando houve um desafio no seio dessa jovem igreja e foi necessário instituir a função do diácono, né? O diácono enquanto função. Agora aparece justamente em Atos capítulo número 6, os apóstolos disseram, nós iremos nos dedicar à oração e à palavra. Veja que coisa linda. Aqueles que se dedicam a pregar o Evangelho, a ministrar a palavra de Deus, têm que viver em oração e viver lendo, estudando e vivendo a própria palavra. Mas vamos para esse destaque aqui do capítulo 6 e o versículo 4. Nós iremos orar. Então Pedro e João oravam, os apóstolos estavam orando, e outra, lá em Atos, sim, Atos capítulo 12. Capítulo 12, nos acompanhe, se você tiver uma Bíblia, abra a sua Bíblia conosco, capítulo 12 e o versículo de número 5, que diz assim, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Ou seja, diariamente a igreja estava orando, e aqui a igreja está orando por uma causa específica. O que é que nós queremos mostrar aqui? O que é que a lição fala para a gente? A oração, ela é uma prática da vida cristã. Não dá para viver o cristianismo sem oração. Sim, aí você tem a igreja orando em casa, veja os exemplos que estão sendo dados aqui. Os apóstolos com hora certa para orar, a igreja se reunindo em momento específico para orar, aqueles que se dedicam à palavra também a orar. Então isto na verdade é um princípio desse modelo da igreja que está lá em Jerusalém.
Guardou as três palavras? Guarda as três palavras aí. Doutrina, comunhão e oração. Vamos colocar isso na nossa vida prática? Agora vamos para o tópico 2 da lição. Vamos falar de duas ordenanças que são principais na vida cristã. Vamos lá. Uma igreja observadora dos símbolos cristãos. O primeiro, o batismo. Após o primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém, e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Naquela época, a primeira igreja batizava quem se convertia. Ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus e que ela era um dos principais símbolos da fé cristã. Marcos capítulo 16 e o versículo de número 16. Volta aqui a tela para a gente. Vamos comentar a questão dos dois símbolos. O autor colocou dois símbolos e são duas ordenanças. O batismo em águas é uma ordenança e a Santa Ceia é uma ordenança. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 16, anote aí, abra a sua Bíblia conosco. Marcos capítulo 16 e versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos capítulo 16 e o versículo de número 16. O batismo em água era uma prática comum na igreja primitiva. O batismo em água é uma ordenança de Jesus para todo crente que aceitou Cristo como Salvador de sua vida. Ele faz um testemunho público quando ele é batizado nas águas, né? Se batizar, quando ele é batizado nas águas, aquilo é um testemunho público de que ele está deixando o mundo. É um testemunho público que ele levantou para uma nova vida. Porque o batismo tem essa simbologia de, no momento que ele é submerso, é como se fosse um sepultamento, mas no momento que ele levanta, é como se fosse uma ressurreição, ele levanta para uma nova vida, uma nova fase. Então, são símbolos. Então, o batismo, ele é necessário para a vida cristã. Ele não salva. Não salva. Porque no final de Marcos capítulo 16, versículo 16, diz que quem será condenado é aquele que não crê e não aquele que não é batizado. Então, quem não crer será condenado. Então, meu amado irmão, fica o incentivo. Nós estamos falando aqui para muitas pessoas. Fica o incentivo. Atenda essa ordenança de Cristo Jesus. O batismo em água é uma ordenança e se batize. Se você aceitou Cristo como Salvador, se você está abandonou esse mundo de pecado, essas práticas erradas, agora é nova vida, nasceu de novo, o que é que está lhe impedindo? Se há alguma coisa que impede, procura a direção da igreja. Mas se está tudo bem, procure se batizar, procure ser batizado nas águas. É ordenança da igreja, ordenança de Cristo, para poder participar da Santa Ceia. Aí nós agora vamos para o tópico 2 e o item 2. A Santa Ceia é a segunda ordenança. Olha, a ceia do Senhor é outra ordenança dada por Jesus e que foi observada pela igreja em Jerusalém e perseveravam no partir do pão. Atos capítulo 2 e versículo de número 42. Nós vamos comentar o restante desse tópico aqui, mas deixa eu só chamar a sua atenção para uma coisa. No livro, na lição, o autor diz, não de maneira tão direta, mas no livro que o autor escreveu, da lição, ele vai deixando claro que na época da igreja primitiva, quando as pessoas aceitavam Jesus, já procuravam imediatamente o batismo, porque sabia que aquilo era uma ordenança de Cristo Jesus. A gente destaca uma coisa nessa fala, é porque aquele que nasceu realmente de novo, ele quer atender aquilo que Cristo Jesus propôs, batismo em água, participar justamente da Santa Ceia, que é um mandamento, né? Uma ordenança, na verdade, para toda a igreja.
E a igreja primitiva fazia isso. A expressão de Atos capítulo 2, versículo 24 e versículo 42 fala no partir do pão, ou seja, a maioria dos teólogos entende que essa expressão partir do pão faz referência à Santa Ceia em Cristo Jesus. Então, o caminho é sempre esse, batismo e depois a Santa Ceia. Ou melhor, participar do partir do pão. É a ordenança de Jesus. A igreja do Novo Testamento fazia isso fazia isso todo domingo, fazia isso diariamente. Agora vamos, meu querido irmão, que as nossas horas já estão avançando, nós precisamos ir para o tópico 3 da lição, que é uma igreja modelo. Coloca aí na tela, a igreja modelo. Tópico 3. Uma igreja reverente e cheia de dons. É dito da igreja de Jerusalém: em cada alma havia temor. Aí eu quero convidá-lo para nós abrirmos a palavra de Deus. Vamos ler esse versículo completo? Capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 2 e o versículo de número 43 diz assim: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Aí o versículo 44 para a gente fazer uma leitura completa. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Com destaque para o versículo 43, olha, havia temor. O que é uma igreja modelo? A gente já mostrou aqui a vocês a questão da comunhão, a questão da oração, a questão do partir do pão, da doutrina, mas aqui ele está colocando mais outras características, apontando mais outras características. Essa igreja, ela é reverente. E a palavra reverente, que fala de uma igreja que tem temor. E a palavra temor, está até na lição, a palavra temor, a palavra phobos, né, da língua grega, que é traduzida por reverência, pelo respeito ao sagrado. É um forte sentimento de que a presença de Deus está ali. Reverência. A reverência no culto mostra que a pessoa mais importante está ali. Quem? Deus. Jesus está ali. Então, quando a Bíblia fala, pede reverência, está se falando de temor, dizendo que aquilo que é sagrado tem que ser respeitado, cuidado. Aquele momento do culto é um momento célebre. Aquele momento do culto é um momento de maior respeito que a pessoa tem que ter no ouvir da palavra, na hora dos hinos. É um ambiente sagrado. É a reverência. E para não ficar somente na ideia de que a reverência está ligada exclusivamente ao ambiente de templo, entenda que o crente em Cristo Jesus, ele é reverente no trabalho, ele é reverente em casa, ele vai ser reverente em qualquer local onde ele estiver, porque a reverência fala de temor. Então, se ele tem temor, não é ter medo de Deus, não é estar com pavor de Deus. Não, o temor é respeito. Então, como crentes em Cristo Jesus, nós somos tementes a Deus, pelos mandamentos que Ele nos deu, pela sua misericórdia, por aquilo que Ele é justamente em nossa vida. Então, um dos princípios que mostra que essa igreja de Jerusalém é modelo e que a gente se baseia por ela é a ideia de reverência. E está na Bíblia. 2 e versículo 42, o versículo 43, em cada alma, veja que coisa bonita, né? Lucas tem um cuidado de dizer, olha, não era só no grupo, não, era em cada alma, em cada pessoa havia temor. Temor, e você talvez vai concordar comigo. Pelas gerações que já vem passando, tem hora que a gente observa o seguinte: antes nós tínhamos um povo muito mais, nós tínhamos pessoas que não tinham tanto conhecimento teológico, porque não era de fácil acesso, mas existia temor, um temor bem maior. Mas o que parece que dá a entender que hoje, o conhecimento teológico, ele está de fácil acesso, qualquer um pode chegar, digitar aí em qualquer desses sites da internet e pegar um conhecimento teológico.
Nós temos mais conhecimento hoje teológico sendo divulgado, mas infelizmente o temor diminuiu. E a lição nos chama, e Deus fala conosco nessa manhã de domingo, dizendo que a gente precisa ser mais reverente, ter temor a Deus, mais e mais. Outra coisa, outra característica, isso só no tópico 3, uma igreja cheia dos dons espirituais. Por isso que o versículo 43 é assim: em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. A ideia de maravilhas e de sinais, isso é tão forte, né? Tão forte. Está falando de milagres que estavam acontecendo ali. Vamos para o tópico 3 da lição para ver essas palavras que o autor colocou. Tópico 3 e o subitem 1. Já na partezinha final, Lucas destaca que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 43, ele vai dizer o seguinte, que a palavra sinais, terás, e maravilhas, semeion, são as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para se referir aos dons do Espírito Santo que se manifestavam em suas ações missionárias. Romanos capítulo 15, versículo 19. Os dons espirituais ornamentavam a igreja de Cristo, ou melhor, a igreja primitiva. Olha, o que é que o autor da lição está trazendo aqui para a gente? Ele diz, olha, as palavras gregas que foram utilizadas por Paulo é as mesmas palavras que Lucas também está utilizando, para mostrar que milagres, sinais, maravilhas aconteciam no culto. Mas, é claro, né? Tinha que acontecer. Por uma razão. Olha a sequência que esses irmãos estavam vivendo. Fundamentado na palavra, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, vivendo em oração, uma igreja reverente, uma igreja que os dons já estavam sendo vivenciados no meio da igreja, os dons espirituais. Veja que o autor trabalha os dons no sentido geral, porque são vários, tem dons de serviço, tem os dons espirituais, tem os dons ministeriais, estavam tudo ali naquela igreja em Jerusalém. Não estavam só os dons, mas a atuação deles estavam no meio e a igreja tinha temor e o Espírito Santo de Deus estava ali dentro dos irmãos. O que é que ia acontecer? Milagres, maravilhas e sinais. Aí aqui vai um adendo aqui da lição. Em qual sentido? Não é o modelo? Nós estamos falando de uma igreja modelo? Se ser fundamentado na palavra é um modelo a seguir, as maravilhas, os sinais, também é um modelo a gente seguir. Porque Jesus, que fez milagre no passado, Jesus faz milagre também no presente. Isso é comum, ele nunca deixou de fazer milagre. Posso falar para você, meu amado irmão, bem mais perto? Fica com uma palavra de Deus para o teu coração, que é a palavra de Deus. Jesus de Nazaré, ele batiza com o Espírito Santo. Jesus de Nazaré dá dons espirituais e Jesus de Nazaré cura. O Jesus que nós cremos, que pregamos, que está nas Escrituras Sagradas, ele pode fazer milagre na sua vida hoje, aí onde você está. Aí nessa cama do hospital, Jesus tem poder de lhe tirar daí. Em casa onde você está, com tantos problemas, Jesus tem poder para lhe tirar dali. Porque milagres, sinais e maravilhas faz parte daqueles que são tementes a Deus. Estão ali no meio. Jesus cura. Tenha fé. Acredite. Jesus de Nazaré, ele tem poder para curar vidas, para ressuscitar pessoas, para tirar você dessa situação difícil. Essa é a pregação da igreja. A pregação dos apóstolos era palavra de Deus e obras. Quando falo obras, nós iremos estudar isso em outras lições. Não é somente obras, não estou falando de obras sociais, não. É demonstração de poder, que a mensagem, a palavra de Deus tem poder de curar. E nesse domingo, creia, Jesus de Nazaré, ele pode sim curar você por essa dor de cabeça insuportável, lhe levantar de cima dessa cama,
fazer com que você volte ao seu trabalho normal, a andar, a ir para o culto. Jesus tem poder para fazer isso e essa é a pregação da igreja. A gente não dá ênfase, né? Como aos milagres, como sendo a coisa mais importante. O mais importante é ter o nome escrito no céu, no livro da vida, para a gente chegar lá em cima nas regiões celestiais. Mas as outras coisas, as outras bênçãos, as outras maravilhas estão acessíveis à igreja. Você na igreja de Cristo Jesus? Se você é a igreja de Cristo Jesus, se prepare, porque Deus pode chegar com uma surpresa grande dentro da tua casa, chegar com um milagre dentro da tua casa. É isso que a igreja de Cristo prega. Olha a sequência. Está em comunhão? Vive pela palavra? Está em comunhão com Deus? Vive em oração? Tem reverência? Tem temor? Crê que Jesus batiza? Crê que Jesus cura? Então, se for a vontade do soberano, nesse domingo de manhã, ele pode fazer milagres aí na tua casa e você vai agradecer a Deus pelas coisas que Deus vai lhe dar, pelas bênçãos que Deus vai lhe dar, pela cura que Deus vai lhe dar, pelas maravilhas que Deus pode fazer dentro da sua casa. Vamos para o último tópico da lição e o último subitem, uma igreja adoradora. Vamos lá, que nossas horas já estão bem avançadas, uma igreja adoradora. A igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora. Aí nós precisamos ler Atos, capítulo 2, versículo 47. Eu vou pedir até para... Nos acompanhe? Vamos nos acompanhar? Atos 2 e 47. Falar do louvor. Como é bonito, diz assim um texto. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Lê mais uma vez. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Louvando. A última característica que compõe esse modelo da igreja de Jerusalém é a palavra adoração. Em cada alma havia temor. E em cada alma havia um sentido de adoração. Uma adoração que se manifesta através da própria vida. Não era só no ambiente de culto. O interessante é que a palavra louvor talvez dê a conotação que era só cantando, não. A gente adora com a vida. A gente adora no dia a dia. Então essa igreja em Cristo Jesus, ela tem um padrão, ela tem um modelo. E o modelo dela, um modelo de adoração a Deus, é quando a gente se rende, se joga nos pés de Cristo e começa a atribuir a Ele glória, honra, louvor, dizer que nós somos dependentes dEle, que precisamos dEle, que sem Ele a gente não respira, a gente não vive. É o ato de adoração, é o ato de se submeter, de se jogar nos pés de Cristo Jesus. Era isso que essa igreja fazia. Aí que aqui está o segredo, né? Aqui é o segredo, temor e adoração. Você está temendo a Deus? Está adorando o Senhor? Então se prepare para coisas profundas. Se prepare para as maravilhas de Deus que vão acontecer na sua vida. Comece a adorar a Deus aí onde você está, nesse hospital, aí na sua casa, onde você estiver, no seu trabalho, se assim pode. Adore ao Senhor. E você vai ver o que é que Deus irá fazer. Milagres e sinais maravilhosos vão acontecer aí dentro da tua casa. Adora o Senhor. Faz isso. Isso é um modelo que foi deixado aqui para a gente. Vamos fazer um resumo agora da lição para a gente terminar? Eu quero que você anote essas palavras-chave. Doutrina, em primeiro lugar. Comunhão. Oração. Reverência, temor, dons espirituais e adoração. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Que Deus te ajude nessa manhã de domingo. E seu domingo já está começando bem, porque você está estudando a palavra de Deus. Então seu domingo já está sendo uma bênção. E amanhã, na segunda-feira, também será bom, será uma bênção. A mão de Deus, a graça poderosa do Senhor está estendida em cima da tua casa.
Então começou bem, amanhã vai ser bem também. Então adore a Deus, louve ao Senhor. Hoje à noite, se puder, é claro, porque tem pessoas que têm dificuldades de estar no culto à noite por falta de mobilidade, vá para o culto, vá adorar, crendo que Deus está ouvindo as tuas orações, está prestando atenção em você, não se esqueceu de você em nenhum momento. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo, que Deus te ajude e se paute por esse modelo para ver as coisas de Deus acontecer na tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos irmãos, que lição maravilhosa aprendemos sobre a igreja de Jerusalém como modelo para todas as igrejas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Vamos agradecer ao Senhor, nossa escola bíblica dominical. Se você puder, feche seus olhos neste momento e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tudo quanto nos concedeste neste dia, Senhor. Queremos pedir uma bênção em favor de todos os teus filhos que foram alcançados através desta programação. Que o teu Santo Espírito nos ajude, Senhor, a seguir este modelo em nossa vida diária, ó Pai. Continua abençoando, Senhor, o nosso pastor presidente, pastor Ailton, evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação. Continua estendendo as tuas mãos sobre cada um de nós, fica conosco. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, próximo domingo, não se esqueçam, neste mesmo horário estaremos juntos para aprender a palavra do Senhor. E não desligue sua TV. Rede Brasil tem uma programação toda especial preparada para você e para a sua família. Que Deus continue abençoando os nossos irmãos e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.